Senhor, queremos iniciar, Senhor, esse culto, Pai, te agradecendo. Obrigada, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido conosco, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, Senhor, tem nos dado, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. Por isso somos agradecidos a Ti. Senhor, eu quero colocar diante de Ti esse culto, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha com a Tua presença neste lugar, Senhor. Enche com a Tua glória, Senhor. Que nós venhamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Papai querido, fala com cada um de nós. Fala aos nossos corações, Pai querido. Já vai tirando do nosso meio, meu Pai, toda tristeza, Senhor, todo desânimo. Tudo que nos atrapalha de entrarmos na Tua presença, Senhor, vai tirando. Que os nossos problemas e as situações fiquem tudo pro lado de fora. E nessa noite nós possamos Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Possamos, Senhor, levantar nossa voz em agradecimento a Ti, Senhor. Possamos, Senhor, meu Pai, engrandecer o Teu nome neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai alcançando, Senhor, as vidas que estão assistindo também pela internet, Pai. Visita, Senhor, que a Tua unção, Senhor, Teu poder passe através, Senhor, da câmera e vai visitar, Senhor, também aqueles que estão assistindo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que haja cura, que haja libertação, Senhor, que haja salvação na Tua igreja, Senhor, nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus vai distribuir os dons para a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser uma igreja viva, uma igreja, Senhor, que leva o Teu Evangelho para todo lugar onde nós formos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, vai tomando direção desse culto, Pai. Toma direção, Senhor, de tudo que vamos fazer, Senhor. Desde a abertura, Senhor, os louvores, a palavra, Senhor, o cuidado com as nossas crianças, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai tomando direção de todas as coisas. A Tua palavra que vai ser ministrada, usa o ministrante dessa noite, em nome de Jesus. Também na hora da comunhão, Senhor, esteja na direção, Pai querido. Estamos aqui porque nós Te amamos, Senhor, porque nós valorizamos a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, no dia de Santa Ceia, possamos, Senhor, estar em comunhão contigo, Senhor, com a Tua igreja, nessa noite maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus, eu já Te agradeço. Amém. Nós Te adoramos, Espírito Santo, Te adoramos, Pai. Seja bem-vindo neste lugar, ó Deus. Desejamos a Tua presença, Senhor, assim como a cosmo anseia pelas águas. Queremos a Tua presença, Senhor, aqui neste lugar, ó Deus, porque reconhecemos que sem Ti não somos nada. Precisamos da Tua presença, Senhor, precisamos do Senhor. Que o Senhor possa vir, meu Deus, sobre cada coração, sobre cada vida. Estabelecer em nós o Teu reino, estabelecer em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Que possamos prestar ao Senhor o nosso melhor culto, ó Deus, como a Tua palavra diz. Que seja Ele, Senhor, completo, meu Deus, a nossa adoração a Ti, ó Deus, corpo, alma e espírito. Manifesta, Senhor, neste lugar. Manifesta, Senhor, em cada vida, com poder, com cura, transformação. Vem trazendo renovo, Jesus. Ah, meu Deus, querido, que nessa noite é uma noite tão importante para nós, ó Deus, dias de cearmos. Ah, meu Deus, dia, meu Deus, querido, de estarmos ali participando, meu Deus, do pão, do sangue, algo tão importante para nós, que o Senhor mesmo disse, para fazermos isso em memória do Senhor até que o Senhor venha. Pai, que essa igreja, Senhor amado, seja uma igreja reconhecida, Deus, neste lugar, através dos Seus bem-feitos. Que haja, meu Deus, um mover sobrenatural do Teu Espírito Santo, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam curadas. Meu Deus, que haja salvação neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Vem quebrantando os nossos corações, ó Deus, que o Senhor possa, meu Deus, bradar neste lugar com a Tua presença. Queremos mais de Ti, Senhor. O nosso coração deseja mais de Ti, ó Deus. Receba, Senhor, nesta noite a adoração do Teu povo. Receba, Senhor, nesta noite a adoração da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, bendizemos o Teu nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Manifesta-se neste lugar com poder e glória.
Age, Senhor, em meio aos louvores, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam tocadas por Ti, ó Deus, porque eu sei que o Senhor habita em meio aos louvores. Deus, em nome de Jesus, que não seja, Senhor, mais um culto, mas que seja um culto. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração e a vida de cada um. O Senhor sabe, meu Deus, como cada um entrou aqui neste lugar, ó Deus, porque Tu és poderoso, conhecedor de todas as coisas. Por isso, Senhor, diante de Ti nós apresentamos cada vida. Pai, surpreende-nos, ó Deus, mais uma vez. Surpreende-nos, Senhor, mais uma vez. Eu te peço, faça algo novo, faça algo extraordinário, meu Deus, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Deus, nós Te adoramos e nós Te bendizemos. Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar, vem sobre os nossos corações, vem sobre cada vida, vem selando, vem batizando, vem transformando. Pai, em nome de Jesus. Ora, labassoreanda, labaxereanda, labanás. Bom estarmos aqui neste lugar. Bom estarmos, Senhor, em comunhão. Bom estarmos, meu Deus, aqui juntos com os irmãos para poder Te adorar. Oh Deus, nós Te louvamos, Pai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Seja bem-vindo. Encontre corações sedentos, Pai, por Ti. Encontre corações, meu Deus, com fome de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós Te adoramos. Nós Te exaltamos, Senhor. Seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Nós Te adoramos, Jesus. Senhor da nação, Tu és a luz deste mundo, Tu és a paz dos perdidos, Tu és a paz dos cansados, Tu és
juntos todos em Salmos 34. Do versículo 1 ao 3. Aleluia. Amém? E diz assim: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Até aqui. Durante a semana, quando eu estava lendo esse versículo, o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração a respeito de todos nós o adorarmos. E que sejamos, cada um de nós, templos santos do Senhor, preparados a ouvir o teu chamado, a tua voz em todo tempo, em qualquer tempo. E com o coração aberto, que a gente comece a dar o nosso melhor louvor e adoração a Ele. Vamos fechar os nossos olhos e orar junto comigo. Senhor Deus, amado Pai, te agradeço, Senhor, por estar aqui mais essa noite, Senhor Jesus, juntamente com os meus irmãos. Venha fazer isso, meu Pai querido. O Senhor tem que fazer neste lugar nessa noite, Pai. Senhor, meu Pai querido, eu já sinto a tua presença, Senhor Jesus. O Senhor vem derramar o teu Espírito Santo nessa noite. Amado Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por cada vida que entrou nessa casa hoje, Senhor. Aos que estão ainda chegando, Pai, visita, Pai, aqueles também que estão a caminho. Amado Pai, eu te agradeço e te impeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Desde quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço.
continuar, né, o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu queria compartilhar com vocês em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Que diz assim: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não algo dado com avareza. No capítulo antes, né, no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala que a gente tem o privilégio de contribuir, né? Mas eu vejo que pelo menos quando eu comecei, eu via os dízimos, as ofertas, como os meus avós eram cristãos, eu cresci em igreja, então para mim era uma coisa assim, normal, tem que fazer, tipo a tarimai, né, igual fala aqui no Japão. Mas com o tempo eu vi que eu precisava alinhar, né, eu tinha que fazer a coisa certa do jeito certo. E eu comecei a alinhar o meu coração, conforme também a pastora deu oportunidade para a gente vir, né, falar sobre dízimos, ofertas. A gente vai estudar, então a gente começa, né, a ver que a gente precisa alinhar, né, o nosso coração. E muitas vezes a gente até reclama, né, fala assim, nossa, tão ruim falar de oferta, eu não quero ir, né, vou falar de novo a mesma coisa. Mas eu vejo que, assim, nessa passagem está falando que a gente precisa preparar o nosso coração, é porque toda vez realmente, né, tem vezes que não é fácil, que a gente pensa assim, nossa, eu tô passando por tanta coisa agora, tá apertando aqui, tá apertando ali, e a gente começa a querer dar fala assim, não, acho que esse mês, né, não vai dar, e você começa a ficar meio assim, sem esperança, né, será que vai faltar? Só que toda vez que a gente, né, eu pelo menos agora, antes de eu trazer meu dízimo, tudo eu oro, eu assim, procuro entregar para Deus e falo, Senhor, o Senhor sabe o meu coração, o que eu tô pensando, mas ajuda eu a alinhar meu coração para eu entregar da forma certa, porque é para sua obra, né, então a gente não pode assim. Eu acho que a gente só vê o privilégio conforme a gente vai entregando e alinhando o nosso coração. Não é uma coisa assim, né, que desde o começo você vai já, eu estou dando com privilégio, com muita gratidão. Eu acho que no começo é difícil, a gente vai com obediência. Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo, né, esse privilégio e entregando com gratidão, né, da maneira que o Senhor quer que a gente entregue, com generosidade. E eu vou só ler rapidinho aqui, né, no versículo 7, fala assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então que nessa noite nós viemos, né, ofertar com alegria, amém? Pode vir ofertar. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ofertar nessa noite, de entregar nossos dízimos. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada família que veio ofertar, que veio dizimar em sua casa, contribuir para a sua obra. Que o Senhor continue abençoando cada um, Senhor, provendo. E que o Senhor venha prover também na vida daqueles que não puderam, Senhor. Que o Senhor venha colocar no coração de cada um a generosidade de ofertar, de contribuir com a sua obra, Senhor. Que isso não venha a ser um peso para nós, mas sim, Senhor, uma gratidão eterna por tudo que o Senhor tem feito e provido em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos chamar as crianças para subir? Paulo. Amém? Vamos chamar para cá, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as crianças, vamos subir para essa linha para aprender mais de ti nessa noite.
O Senhor venha, Senhor, abrir o entendimento deles, que eles venham aprender e que jamais esqueçam quando crescer, Pai. Capacita também a professora. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém? Pode ir. Pode ir. Amém? Sem mais me demorar, já quero chamar o pastor Vinícius para cá, para pregar essa noite. Essa família maravilhosa que vem lá de longe, de Emanache, para nos abençoar aqui, né? Creio que vai ser usado grandemente por Deus para falar conosco. Amém? Põe sua mão para cá, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, aqui está teu filho, Pai, vai trazer a tua palavra nessa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da vida dele, Senhor. Oh, Pai, usa com graça, Senhor, com sabedoria, com unção, com poder, Senhor Deus, para falar, Senhor, aquilo que nós precisamos para sermos edificados nos seus caminhos cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, igreja? Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Gostei desse amém, hein? Aleluia. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor, para nós corrermos. Obrigado, soldado. Aleluia. Para nós andarmos, marcharmos mais rápido. Amém? Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Quem tem Bíblia aí, dá um glória. Glória a Deus. Esse glória é de quem trouxe, não que tem, que está em casa. Esqueci de falar isso, né? Ah, você tem Bíblia, glória a Deus. Ficou em casa. Mas se você trouxe a Bíblia, pelo menos no celular, dá glória aí. Glória a Deus. Ué, não trouxeram o celular também? Não. Se você não trouxe celular nem Bíblia, ó, tava bom daquele jeito, aleluia. Você vai ler comigo no telão, amém? Glória a Deus. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, pastora Rosana, pastor Dionísio, por esse convite. Nós somos muito gratos a Deus pela vida desse casal e pela oportunidade de estarmos juntos louvando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus e aleluia não pode faltar em culto como esse. Amém? Amém? Então perguntem para a pessoa que está do teu lado se ele já deu um glória bem bonito para Jesus hoje. Pergunta. Ele falou o quê? Já? Não, está de boa. Não? Aleluia. Agora fala assim para ele, ó, a oportunidade está lançada. Você pode fazer isso agora. Viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Opa. Eu vi um glória lá no fundo da igreja. Glória a Deus. Os irmãos da frente agora. Glória a Deus. O pessoal da multimídia lá do som. Glória a Deus. Olha, chique demais. Meu Deus. Amém? Amém? Agora um glória a Deus da igreja no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Mantenha o glória a Deus nesse volume aí, amém? Amém. Desse volume para cima. Aleluia. Chegamos no volume 3. Até o final da mensagem você vai estar no 10. Glória a Deus. Esses glórias de quem espera. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu Lucas, capítulo 8. Quando você achar o capítulo 8 de Lucas aí, dá um glória, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se você tiver qualquer problema, dá glória a Deus. Amém? Amém. Se tiver qualquer dificuldade, passando por qualquer coisa, dê glória a Deus. Amém? Amém. Muitas vezes nós temos muitos pedidos a fazer a Jesus. Eu quero pedir isso, eu quero pedir aquilo. Deixe um pouco isso de lado. Glorifica a Deus, adora a Deus. Que é um segredo na Bíblia. Se nós lermos a Bíblia somente, sem inspiração de Deus, sem revelação do Espírito Santo, as pessoas não entendem. Quantas pessoas eu conheço que dizem assim, sabe por que eu não leio a Bíblia? Porque eu não entendo. É óbvio. É bem assim, ó. É óbvio. Sem o Espírito Santo nós não temos entendimento de nada. É Ele que dá o entendimento a nós. Então eu creio que tudo que fizermos nessa noite precisamos fazer para a glória de Deus. Amém?
Amém. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. Tudo para a glória de Deus. E eu tenho certeza que se nós fizermos isso, há um segredo poderoso em glorificar a Deus. A Bíblia diz em Marcos 1,40 que um homem leproso, ele poderia ter ido na presença de Jesus, saído da cidade dos leprosos, e ido e falado: olha, estou leproso. Mas a Bíblia diz em Marcos 1,40 que ele se prostrou, adorou, e depois de ter adorado, ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Eu sei, pelo menos disso eu sei. Jesus falou assim: depois que você me adorou, você fez o passo 1, você buscou a minha presença, reino de Deus e a justiça, as demais coisas, ele sabia que poderia ser acrescentado na vida dele. Se você estiver nessa noite com essas condições de adorar a Deus, não importa as circunstâncias, como nós acabamos de cantar, você vai ver Deus começar a agir na sua vida antes que você peça. Porque antes que venha uma palavra na sua boca, o nosso Deus conhece. Aleluia. Antes que venha um pensamento, Ele sabe o que vai passar nessa boca. Então se você estiver na condição de adorar, porque no fundo do teu coração você sabe, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. Sabe aquele desejo maior que você entrou aqui nessa noite? Tem um desejo, Ele pode realizar. Não que Ele espere que você o adore, porque se nós esperarmos cantar melhor que anjo, adorar melhor que anjo, a gente está longe disso. Tem anjos do céu que cantam muito bem, adoram muito bem. Só que Ele fala assim aos anjos: dá licença só um pouquinho agora, começou o culto lá em Ogá, que eu quero ouvir. Glória a Deus. Ô Serafim, Matete, eu quero ouvir aquelas mulheres dando glória, Glória a Deus. aqueles jovens dando glória, aqueles homens dando glória. Essa é a condição da igreja. Amém? Amém. Volta para Lucas 8 agora. Aleluia. Amém? Lucas 8,16. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Aleluia. Sobre o propósito da candeia. Amém? Amém. A gente vai falar algumas coisas diferentes aqui. Candeia, né? Velador. A gente vai falar sobre cama. Você conhece cama? Tem coisa que é óbvia. Você vai ver que Jesus faz uma pergunta óbvia, né, para nós. Mas eu quero falar sobre a candeia com propósito. Candeia tem propósito. Pastor, o que é candeia? Já vou te explicar. Mas o que é candeia? Candeia é algo que tem propósito. Amém? Amém. E se o meu propósito é adorar a Deus, eu vou adorar. Não importa as circunstâncias. Porque muitas vezes colocamos barreira na adoração. Colocamos barreira em muitas coisas. Colocamos barreira em perdoar, sendo que perdoar não é eu ser cheio de Deus para perdoar, é um mandamento: perdoa, né? Ah, pastor, mas é difícil. Não, difícil não é perdoa, né, Juju? Marcos, aleluia, oh glória. Então, existem coisas que nós precisamos fazer primeiro. Mas entenda uma coisa: a candeia pode ter muitas representações, mas representa a mim e a você. Eu quero ler esse texto com você, para a gente poder entrar na mensagem. Amém? Amém. Vamos ler? Vamos ler, eu vou ler uma vez, depois a gente vai contar até 3 e ler junto, amém? Amém. Glória a Deus. Aumenta um pouquinho o retorno para mim, por favor. Obrigado. Vamos ler. Ó, eu vou ler, após a minha leitura você vai ler. Preste bem atenção nisso. Diz assim a palavra: ninguém... Jesus vai fazer isso aqui para nós agora, depois que eu ler, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bonito, saudade. Ninguém, depois de acender uma lamparina ou uma candeia, já revelou para você o que é uma candeia, cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, ó Jesus fazendo assim, ó. Coloca num lugar onde ilumina bem, a fim de que os que entram, ou que todos sejam ou vejam a luz. Amém? Amém. 1, 2, 3.
Depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar onde ilumine bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, o que é uma candeia? Candeia é uma lamparina. Candeia, hoje candeia é isso aqui, é uma lâmpada, né? É uma lâmpada. Mas nas casas do tempo de Jesus, uma candeia era uma lamparina, um pote, um reservatório onde se colocava azeite. Praticamente a terceira prensada do azeite. Quando se prensava o azeite, a primeira prensa do azeite era para o templo, para os sacerdotes. A segunda provavelmente para a comida. E a terceira, o que sobrava, a comida francesa, o sorobô, parece que japonês. O soborô não tem, né? É o que sobra para combustível, enfim. Então, candeia é uma lamparina, amém? Amém. O que é uma candeia? Uma lamparina. Mas a gente vai falar também sobre velador, né? Velador parece palavra nordestina, né? Velador. O velador é um lugar onde se colocava essa candeia, essa lamparina. Era um lugar alto, era como se eu colocasse essa candeia, essa lamparina, sobre as caixas de som. Ou se eu pendurasse ela em algum lugar. Ou se um velador também pode ser como esse tripé que está segurando esse celular, que está gravando esse culto. Aleluia. Está gravando esse culto. É um velador. É o lugar onde fica em destaque. Terceira coisa que a gente vai falar é a cama. A cama é bem óbvio, né? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí, cama, você conhece? Tem gente que conhece 12 horas de cama, meu Deus. Tem gente que conhece bem esse lugar, aleluia. Glória a Deus. Agora tem uma coisa que está revelada aqui também, mas numa tradução mais antiga, que é alqueire. Alqueire para mim e para você pode ser medidas, né? Um alqueire, quando é um alqueire, né? Mas um alqueire na versão antiga é um vaso, é um cesto. É um cesto de bambu, de palha produzido. Só que esse cesto de bambu e de palha, para ser esse vaso aqui que está aqui em Lucas capítulo 8 e também em Marcos capítulo 4, é um cesto que ele recebe uma cobertura de barro. E você já vai entender por que esse cesto recebe uma cobertura de barro. Eu queria que você entendesse também, já que você já conhece agora, e você não é inocente agora desses 4 itens, amém? Pastor, eu nunca vi uma cama. Não, você já acabou de aprender o que é uma cama. Um velador, uma lamparina, né? Um alqueire, que é um vaso detumado ali, que ele é revestido de barro. Você não pode ser inocente agora dessas coisas. Mas eu quero completar para você, dizendo que, preste muita atenção nesta palavra. Ela é muito rápida, simples. Eu quero correr para que a gente possa adorar muito a Deus ainda. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que essa parábola aqui, ela foi dita por Jesus por um grupo seleto de discípulos, automaticamente para os 12. Aí eu já quero compartilhar com você uma pergunta, porque se existe um propósito para a candeia, existe um propósito de Deus em chamar discípulos, em fazer discípulos, que Ele disse para não fazer crente, não fazer religioso, não fazer membro de igreja. Ele disse para que eu e você fizéssemos discípulos. Discípulos é aquele que é igual ao seu Senhor e que vai além, que vai mais longe que o seu Senhor. Esse é o discípulo. Por isso que precisamos fazer discípulos na área da música. Pessoas que toquem melhor do que nós, que vão mais longe do que nós. Pastores fazem discípulos, pastores.
Líderes fazem líderes. Ovelha produz ovelha. Amém. Precisamos fazer discípulos. É uma ordenança de Jesus. Não é uma condição. Se o meu povo, não. Se é uma condição. Mas é uma condição. Ele disse: ide, pregai o evangelho e depois fazer discípulos. Fazemos ao contrário muitas vezes. Queremos ganhar a pessoa hoje, amanhã batizamos e não fazemos ela discípulo. Sabe por quê? Quero dizer a você sabe qual que é a igreja que mais cresce no mundo? Não é a igreja da Coreia, não é a igreja japonesa. A igreja que mais cresce no mundo não é a igreja brasileira. É a igreja feminina no Paquistão. Uma das igrejas que mais cresce no mundo, onde as mulheres estão fazendo os chás da tarde, elas estão compartilhando a palavra nos grupos familiares escondidos, subterrâneos, porque a China tem uma das maiores igrejas subterrâneas do mundo. Mas essa missão está crescendo tanto, 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 que existem milhares nesse momento de pessoas que estão dando glória, de olho aberto, olhando para o lado, olhando para o outro, se não tem alguém apontando uma arma para a cabeça deles. Mas a arma não é a condição que faz eles pararem. Glória a Deus. E nós precisamos começar a analisar, porque eu estava vendo a minha irmã, que anunciou o nome dela, a esposa do Diego. Isso, essa mesmo. Ela estava falando aqui e ela falou duas palavras que chocou meu coração. Ela falou sobre alinhamento. E quando ela estava falando sobre alinhamento, eu falei: meu Deus, que palavra forte é essa? Quando a gente se preocupa em alinhar as coisas com Deus, quando a gente se preocupa, como diz a oração modelo que Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade na terra e no céu. Fazer um alinhamento com as coisas do céu. Quando a gente se preocupa em buscar o reino de Deus e a justiça, Deus começa a agir em nosso meio. Aleluia. Deus começa a agir em nossa família, em nossa casa, em tudo aquilo que a gente tem como projeto de Deus. Deus começa a agir. Deus começa a fazer grandes coisas. E nada e ninguém pode parar você. Não seja uma pessoa que pare por condições. Continue. Tem uma pessoa que está do teu lado que já pensou em parar. Tem uma pessoa que está pregando aqui nessa noite que já pensou milhares de vezes em parar. Sabe que eu não parei? Por causa de pessoas igual você que disse: não para, pastor. Não para, pastor. Que a diferença entre nós, nenhuma, não tem nenhuma diferença. Nenhuma diferença aqui. Quantas vezes eu quis parar? Porque eu olhei para a Bíblia disse: não para. Jesus falou: não para, é a minha palavra. Deus usou pessoas dizendo: não para. O alinhamento precisa existir. Nós precisamos entender uma grande coisa: que esse grupo seleto de discípulos foi ministrado essa palavra para eles. Essa palavra não é uma brincadeira, não é uma parábola, uma história que somente não, Jesus não inventou isso aqui, não. Isso aqui é real. E nós precisamos entender uma grande coisa sobre ser essa candeia, ser esse objeto que traz luz, porque Jesus disse: vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra. E nós precisamos aprender algumas coisas muito importantes aqui, porque candeia tem um lugar apropriado para ficar. E uma coisa que me chama a atenção é que essa palavra aqui, ela vem depois da palavra do semeador, ou da parábola do semeador. Jesus pediu para o povo: se assenta, vou ensinar vocês. O semeador saiu a semear. Ele fala sobre uma parábola, e lá em Mateus, no capítulo 13, ele explica como em Lucas ele explica a parábola. É uma das únicas parábolas que Jesus explica, que os discípulos perguntam: nos ensina a orar. E ele ensina a orar. Os discípulos poderiam ter perguntado tudo, mas eles falaram assim: não, nos ensina a orar. Jesus ensinou. Mas essa é a única vez que eles perguntam assim:
o senhor pode nos explicar essa parábola? E ele diz, vou explicar. E você talvez conheça, ou completa, ou um pouco dessa parábola. A semente que cai no meio do caminho, em meio aos espinhos, em meio às pedras e em terra boa. Porque quando uma semente, preste atenção, quando uma semente cai em terra boa, ela produz. E essa parábola aqui da candeia é para mim e para você, para um grupo seleto de discípulos. Pastor, essa palavra é para quem não veio hoje? Não, essa palavra é para mim e para você que estamos aqui. Eu ouvi uns glória, aleluia. Uns 3 glórias eu ouvi. Essa palavra é para mim e para você. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui, porque não colocamos condições, estamos aqui. Mesmo que tivesse condições, você chegou até aqui. Se chegou até aqui, se prepara que a vitória é tua. Agora entenda uma coisa. Após o meu coração ter essa palavra, essa semente, após o meu coração começar a produzir essa semente, fruto bom, cai em terra boa, produz muito. Nós precisamos entender algumas coisas importantes aqui. Que a candeia tem um lugar apropriado para estar. Ela tem que produzir, ela tem que ter propósito. E quantas vezes na nossa vida, na minha vida e na sua vida, a gente fica sem propósito? Porque se eu fizer uma pergunta, se um grupo seleto de discípulos, ele deixou a multidão de 5.000, se tornam 12, Jesus tinha um grupo seleto dentro dos 12, que era 3. E a pergunta que não quer calar é, de qual grupo você faz parte? Dos 12 ou dos 3? Porque onde Jesus estava tinha Pedro, Tiago e João. Se nós procurarmos na Bíblia Pedro, Tiago e João, está sempre lá. Aparece Felipe, aparece uns ou outros, André, na multiplicação, mas alguns outros não aparecem. E todos eles têm um papel maravilhoso na Bíblia. Mas, grupo seleto. Eu não sei se esse ano já começou para você, ou você ainda está esperando o ano começar. Eu não sei se as coisas não andou para você esse ano, você está esperando as coisas andar. Mas eu acredito que fazer parte de um grupo, chamado Grupo Seleto de Discípulos, deveria ser a sua primeira escolha para esse ano. Amém. Deveria ser a primeira escolha para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês. Ser discípulo de Jesus, andar mais perto dele, deveria ser sua maior escolha esse ano. Para você poder viver essa segunda pergunta que eu quero fazer, que onde você está agora, como luz do mundo, sal da terra, onde você está agora, porque candeia tem um propósito. Sendo que, se eu entendo esse propósito, meu irmão, eu preciso entender que candeia tem um lugar de destaque. Não entenda errado. E também não olhe para as pessoas que quiseram tirar o seu destaque. Porque as pessoas entendem errado uma coisa. Quando alguém prega bem, ou canta bem, ou faz algo bem dentro da igreja, nós consideramos ela melhor que os outros. Isso é mentira, isso não existe. Somos todos iguais. Aleluia. Aleluia. Se o nosso coração está fervendo por Cristo, Ele observa. Glória a Deus. Nós chamamos a atenção de Deus. Se o meu povo se chama pelo meu nome, Ele sabe quem chama pelo nome e quem não chama. Ele sabe quem. A Bíblia diz, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, Ele sabe quem se humilha ou não. Ele sabe quem ora ou não. Ele sabe quem se converte dos seus maus caminhos ou não. Ele sabe. Aleluia. Aí a Bíblia diz o quê? Então eu ouvirei dos céus, porque eu conheço você, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A condição de Deus agir é porque Ele conhece a igreja dele. Então não é porque alguém está num lugar de destaque ou outro não, que a pessoa não tem um propósito. Sim, tem um propósito. O propósito é luz. Dentro dessa palavra, que todos vejam a sua luz. Se nós somos considerados a uma lamparina ou a uma candeia, o objetivo da candeia é trazer luz. E Jesus disse para que eu e você fôssemos a luz desse mundo. Por isso eu digo a você, faço essa pergunta novamente: o quanto de luz estamos irradiando para esse mundo? O quanto
quanto somos luz onde nós pisamos? Quanto somos luz? E eu gostaria que você entendesse isso. Que essa palavra, novamente eu vou dizer, para continuar, ela vem depois da palavra que alguém recebe essa palavra no coração. Palavra que queima no coração. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu estou caminhando com Cristo, eu estou sendo discipulado por alguém. E se alguém for discipulado muito bem, irmão, quando chegar o dia do batismo, ele vai batizar porque ele quer batizar. Porque ele quer obedecer essa ordem de Cristo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Por isso Jesus disse para fazer discípulo primeiro. Após a pessoa ser discípulo, ele disse: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas. Olha que coisa tremenda. Então, voltando para cá, nós precisamos entender uma coisa. Jesus, ele estava dizendo uma coisa muito importante para esse grupo seleto de discípulos. Por que ele estava dizendo algo óbvio? Quando eu faço assim, é porque eu tenho que ler a Bíblia e perguntar: Jesus, por que essa palavra? Eu tenho que questionar a Bíblia e dizer: para quem é essa palavra? O porquê dessa palavra? Eu tenho que começar a conversar com a Bíblia para dizer: qual o objetivo desta palavra, Senhor? Revela a mim, revela a mim, revela a mim. Mas aí eu quero que você entenda uma coisa. Essa palavra é para quem tem a semente de Jesus dentro já do coração. E você está querendo esse propósito de Deus e entende que Jesus fez você, tirou você das trevas, trouxe você para a sua maravilhosa luz, para que você brilhe. Sabe, eu fui ministrado por uma palavra essa semana também, unindo essa daqui, sobre Noé. Você quer ver o que é brilhar? Quer ver o que é brilhar na Bíblia? Brilhar na Bíblia é você ouvir a voz de Deus, como Noé ouviu. É você ser obediente à palavra de Deus, como Noé foi obediente. E você começar a construir um barco sem nunca ter visto algo, pela fé. E você caminhar com o Senhor, porque mais bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos. Amém. E caminhar com Cristo como Noé caminhou, construiu a arca depois de muitos anos. Veio a chuva. Ninguém quis entrar. Ele foi a pessoa mais zoada que teve naquele dia. Você sabe quando você começa a dar sinal de luz na igreja, na sua casa, é óbvio que as pessoas vão se levantar. Existe um perigo, irmão, aqui muito grande nessa parábola. Por isso, se você observar essa mesma parábola no Evangelho de Marcos, Jesus diz assim, ó: quem tem ouvidos ouça. Você pensa que isso só está em Apocalipse. Existem textos que você pensa só está em Apocalipse. A igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia, quem tem ouvidos ouça. Não, Jesus disse: quem tem ouvidos ouça. É a mesma coisa que quando você ouve Jesus falando assim, em verdade, e em verdade 2 vezes. Porque era uma intenção que era para as pessoas darem muita atenção. Por isso eu digo a você, dê muita atenção a essa palavra. Jesus está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Ele está falando conosco. Quantos entendem assim nessa noite, que Jesus está falando conosco? Amém. Há um perigo muito grande nessa palavra aqui, que eu quero revelar a você, quero compartilhar com você. Porque se sabemos o nosso objetivo, existem inimigos da luz. Quando começamos a dar brilho dentro de casa, você acha que foi fácil para Noé falar para a esposa dele assim: mulher, Deus mandou construir um barco, Deus falou comigo. Você acha que foi fácil para ele enfrentar essa luta dentro de casa? Você acha que foi fácil para ele chamar os 3 filhos dele e falar assim: amigão, Deus mandou construir um barco, vai mandar chuva e vai matar todo mundo que não estiver lá dentro? Aí os camaradas chegam nas 3 esposas e falam: ou o pai está louco, ou a gente está com ele, vamos ver o que vai dar.
E começa, madeira, e o negócio vai fluindo, vai saindo, os anos vai passando. Quando tem uma pessoa tira sarro de você, você fala, tô nem aí. Quando alguém dentro de casa fala algo para você, você fala, vou orar, porque dentro de casa não pode ter problema. Dificuldade não. E quando as pessoas começam a bater na porta da tua casa, e aí, construtor de barco, é fácil? Você 1, 2, 3, beleza. 10 mil pessoas falando para você que você está fora da visão, que você está acreditando numa chuva que vai vir e matar todo mundo. 100 mil pessoas. Quantas pessoas naquele tempo? Todo mundo passando na frente da casa desse homem falando, e aí, doidão? Você tá maluco, hein? O que você vai colocar aí dentro? Qual que é o seu comportamento quando um está duvidando de você ou todo mundo duvida de você? Você pensa em parar quando todo mundo está duvidando de você? Por isso Noé foi parar lá nos heróis da fé como outros, porque ele não parou. Se todo mundo parar, se todo mundo desistir, porque tem um perigo em querer ser lâmpada, querer ser luz. É óbvio. Jesus falou assim, ó, ninguém que acende uma lâmpada esconde embaixo da cama. Qual o objetivo de ser lâmpada? Eu quero falar 2 objetivos para a gente encerrar. Primeiro objetivo, a Bíblia fala, quem é essa lâmpada? Quem que acende uma lâmpada e coloca um vaso em cima? Você sabe, se colocasse um vaso, um bote de madeira, a chama ia queimar. Mas qual é o objetivo do inimigo da luz? O inimigo de você brilhar é colocar algo que tenha barro para não queimar. Sabe que o inimigo não vai brincar com você e comigo. Ele vai querer apagar seu brilho. Ele vai querer forjar uma situação para você ficar triste, para você achar que a sua tristeza, que a sua angústia, que o seu problema é maior do que você poder dar um glória e um aleluia. De que você vir na igreja com muita intensidade e dizer, estou indo para buscar o meu Deus e não importa as circunstâncias. É difícil você encontrar hoje pessoas que ninguém tira o sorriso dela, ou é fácil você encontrar pessoas hoje que ele entra na igreja assim, ó vida, ó céus, ó azar, meu Deus, o que aconteceu com você, irmão? Sei lá, hoje eu não estou sentindo nada, né? É mais fácil encontrar esses irmãos, ou é mais fácil encontrar aqueles irmãos assim, irmão, vamos com tudo hoje, hein? Na hora do louvor, vamos pular, vamos adorar, vamos rasgar o coração, porque não vai ter nem pregação hoje. Hoje nós vamos louvar que o Espírito Santo vai falar, e vai curar, e vai restaurar. Glória a Deus. E a mensagem vai ser direto do céu. E o culto não tem hora para acabar. Ó, o culto da Coreia, aleluia. 3 horas de oração, 3 horas de louvor, 3 horas de palavra, 9 horas de culto. Nossa, queria congregar lá. Aleluia. Ficar só uns meses lá e depois ir para o mundo, porque uma coisa que eu não gosto muito é de só reter a palavra. Reter a palavra, não passar nada, não fazer nada. Por isso, luz tem que produzir luz. Lâmpada tem o objetivo de ser lâmpada. Essa lâmpada que seria inútil nesse lugar se ela não fosse brilhar e trazer luz para nós. Então eu e você não podemos ser medíocres naquilo que fazemos. A palavra medíocre no dicionário da língua portuguesa é médio. É aquele que está em cima do muro. É aquele que não faz nada além de estar em cima do muro. Então não podemos ser medíocres, temos que tomar uma decisão. Agora você imagina quando veio a chuva, todo mundo batendo lá, não é? Deixa a gente entrar, não dá. Eu passei um betume, mas quem selou o betume não foi eu. E ela foi fechada por fora, não foi por dentro. Porque se fosse por dentro, Noé ia abrir aquele negócio. Noé ia meter o pé e falar, vou abrir agora no 1, no 2, no 3. Calma, não teve força suficiente. Aí Deus ia falar para ele assim, amigão, para, porque quem fechou foi eu. Eu tenho a chave que abre e ninguém fecha.
Oh, aleluia. Eu vi uns 30 glórias agora. Vou ouvir mais uns 100 glórias. E ele tem a chave que fecha e ninguém. Aleluia. Deixa eu dizer para você uma coisa. E quando acabou a chuva, e quando acabou todos os meses de chuva, a arca, ela pousou em que lugar? No Monte Ararat. E ela pousou. Se passasse alguém lá embaixo, assim, andando, e visse a arca lá em cima, ia falar: uau! Aquele cara lá é grande, hein? Uau! Aquele cara lá tem uma arca, um barcão. Nossa, aquele cara lá tá lá no lugar assim de onde coloca a lâmpada, lá em cima. Aquele cara tá no lugar de destaque. Quem será aquele cara, hein? Irmãos, as pessoas só vê a gente lá em cima porque Deus falou que a luz tem que estar lá em cima para iluminar. Mas ninguém se lembra dos caldos de limão que ele tomou durante anos, décadas e décadas, todo mundo falando dele que ele estava louco. Por isso uma coisa, você não pode perder o propósito de ser quem Deus falou para você ser. E quando falamos de local, de local geográfico, Deus colocar você no lugar onde Ele colocou. Meu irmão, se Deus colocou você aqui, sirva Ele aqui. Adora Ele aqui. Para a gente poder ir para o final. Aleluia. Você tem que tomar cuidado com isso. Porque quem é óbvio. Jesus falou, é óbvio. Quem é que coloca um vaso em cima da lâmpada? É alguém que quer acabar com o oxigênio. Que você sabe que o fogo precisa de uns 3 elementos pelo menos para ser fogo. Um deles é o oxigênio. Você sabe, meu irmão, que sem oxigênio o fogo apaga. O que representa o oxigênio hoje? Oração. Vida de oração. Ah, pastor, estou no Japão, trabalho 12 horas, faço baita. Quer uma coisa boa para você? Problema seu. Japão não vai levar você para o céu. Só que falta de relacionamento com Deus vai. Você vai ficar longe do céu. E longe de uma vida sem Deus. Vou dizer uma coisa para você. Quantas pessoas já falaram para mim assim, que vai embora, que não aguenta mais o Japão? Nessa hora eu lembro, está sem oxigênio. Irmãos, dá para viver sem oxigênio? Quem vive sem oxigênio? Ninguém. E se eu parar de respirar, eu estou morto. Será que muitas vezes essa não é a condição de algumas lamparinas mortas para Deus, sem relacionamento com Deus, sem vida de oração, sem vida de leitura? Eu também trabalho 12 horas, irmão, mas eu acordo 5 horas da manhã para orar. Todo dia. Ah, pastor, você é pastor. Eu sou nada, irmão. O que eu faço, qualquer pessoa faz. É só ter compromisso com Deus. É só ter amor por almas. O que eu faço, eu não preciso nem ser pastor para fazer. É que tem gente que pensa que a gente tem que ter uma carteirinha de pastor para fazer alguma coisa. Estevão era diácono. Era um dos 8 homens que Deus selecionou através ali de Pedro, daquela reunião. O cara era diácono, mas a Bíblia diz assim: vamos selecionar homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação. Estevão foi um homem que estava entre esses 8 aí, que se destacou mais. Mas por que ele se destacou? Porque ele já era um cara de oração. Ele já expulsava demônio. Milagres e maravilhas aconteciam através das mãos de Estevão. Ele não esperou ter uma carteirinha para falar: agora eu vou aparecer, agora eu vou acender minha luz. Tchum. Luz. Quem faz aparecer é Jesus. Quem te exalta é Jesus. Ele estabelece reis, mas também os faz cair. Então quem é alguma coisa sem Jesus, irmão? Ninguém é nada sem Cristo. Eu quero que você entenda que de todos os anos que eu estou no Japão, eu aprendi muitas coisas que eu não aprendi no Brasil. Aprendi demais. Logo no primeiro ano que eu cheguei,
nós tiramos 2 pessoas do suicídio. Falei, meu Deus. Expulsamos demônio dentro da fábrica. Quase todo mundo tomou cubi. Eu, demônio. Demônio tomou cubi. Já pensou, gente? Que situação, você nem imagina que é isso. Aí o líder sobe lá, o que está acontecendo? Fala assim, então, eu sei, depois você manda a gente embora, sei lá, o chocodô cheio de demônio. O cara sendo liberto, eu parei a libertação no meio da libertação assim, falei, ô líder, esse aqui é um demônio, prazer, esse aqui é o líder da fé, nosso líder, né? Ajuda aqui, segura aqui, em nome de Jesus. E aí expulsamos o demônio. Aí o rapaz falou, o que eu estou fazendo aqui? O cara não sabe nem estar na fábrica. Demoniadíssimo. Falei, meu Deus. Comecei a entender o propósito de Jesus. Falei, meu Deus, num dos países que tem tanto suicídio como esse, tanta gente morrendo, precisamos brilhar, igreja. Precisamos resgatar esse povo. Ah, eu só resgato se eu for pastor. Ah, eu só resgato se não, chega de condições. Jesus está às portas, tantas coisas acontecendo, e nós queremos dar condições para Cristo, ou para pastores, ou para a igreja, ou para ministérios, ou para qualquer outra coisa, para poder fazer algo para Cristo. Então ele falou assim, seja a luz do mundo. A gente quer ser cheio de poder. Em Atos capítulo 2, a gente tem que se aprender a ser luz também. E um vento impetuoso encheu aquele lugar, aleluia! Para quê? Para ser luz. Ele vos tirou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para o meu caminho. Seja luz, seja luz. As pessoas em trevas estão precisando de pessoas cheias de luz para iluminar o caminho para elas. Pastor, eu estou nessas condições hoje. Estou sem oxigênio. Calma, que deve ter aqui nessa noite talvez o segundo grupo. Qual é o segundo grupo? Qual é o objetivo? De acender uma lamparina e colocar embaixo da cama. Sabe qual é o objetivo? Lugar errado. Já viu gente servindo no lugar errado? Gente servindo no lugar errado dá tudo errado. Qualquer ministério, qualquer grupo, qualquer departamento, pessoas servindo no lugar errado. Porque ouviram coisas que não era para ouvir, acharam que era o certo, e Deus está falando, não, por isso que eu não estou agindo, é por isso que eu não estou fazendo, por isso que você não está me ouvindo, é por isso que você não está me sentindo, coisa que era para sentir. Como cristãos precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos entendê-la, compreendê-la. Como cristãos precisamos ter relacionamento com Cristo. Senão alguma coisa está acontecendo, alguma coisa fora do lugar. Aí eu volto àquelas palavras que aquela irmã, a esposa do Diego. Não. Ela falou o quê? Alinhamento. Existem algumas lamparinas que precisam de alinhamento. Oh, aleluia. Eu estava tocando violão aqui no ensaio, irmão, uma maravilha o violão. Quando começou a primeira música, a corda quebrou. Eu falei, que lindo aqui. Eu vou deixar o violão para depois, vocês sabem, né? Só que para essa corda voltar a tocar a nota dela, ela precisa do quê? De um ajuste, um alinhamento. Você sabe que hoje Deus está trazendo essa palavra porque Ele está dizendo para mim assim, fala para a igreja que chegou a hora de um ajuste, de um alinhamento. Aleluia. Uai, chegou a hora de um alinhamento na sua vida. Chegou um alinhamento, chega de desculpas. Alinhamento no seu casamento. Você casou para quê? Eu casei. Você casou para a glória de Deus. Seus filhos, a Bíblia diz que são bênção do Senhor, herança do Senhor. Para quê? A glória de Deus. Então traz eles para a igreja, arrastado, mas traz. Dá na cara deles, mas traz. Eu já vi castigo no Brasil, pai maluco da cabeça. Vamos falar assim, tem nada na cabeça em japonês.
Eu sei. Tem pai maluco que fala assim: ah, meu filho pecou, meu filho fez isso. Não vai vir para a igreja mais, não vai tocar mais. Ah, não vai tocar? Ah, você fez isso, não vai tocar? Vai tocar, rapaz! Vai tocar, toca direito! Pelo menos hoje vai tocar com o coração quebrantado, que das outras vezes você era orgulhoso. Por isso você pecou. Você precisa de um ajuste. O cara vai lá e toca, Deus derrama a glória. Ah, sem vergonha. Hoje Deus derramou a glória, né? Porque Ele quer coração quebrantado. Precisava do quê? De você esfregar a cara no chão, Davi? Irmãos, a Bíblia diz assim que Davi tem um momento do ano que os reis vão para a guerra. Se você ler na Bíblia João Ferreira de Almeida, está escrito no tempo que os reis iam para a guerra. Mas se você ler na tradução na NVI, está dizendo a primavera. E o tempo era a primavera. Primavera é bom demais, hein? Primavera você vê a sakura. Primavera você está se preparando, quer subir o Fuji. Você quer paz, você quer tudo na primavera. Davi estava assim na primavera, calor, vou fazer academia, vou começar a correr. No inverno ninguém quer correr. Ninguém quer fazer nada no inverno. Agora a primavera quer tudo. Davi estava assim, ó. Ó, Davi, hora de ir para a guerra. Não, vai você vai ficar aqui, eu estou curtindo. Ei, ajuste. Quando Deus quer fazer ajuste na igreja, não é hora para ninguém curtir, não. Quando Deus quer ajustar irmão, agora eu estou de assumir nada, vai orar, vai buscar. Tem gente que gasta em assumir. Eu vou falar para você, irmão, tira um e assumir de 7 dias desse aí, dos anos para frente, tipo o Nobom que está vindo agora. Você ficar 7 dias dando glória e aleluia, se você não é cheio do poder da glória. Amém. Ah, pastor, eu tenho que viajar para o Brasil, vai atuando, irmão. Alinhamento é ajuste, é cara no chão, cara no pó. É jejum e oração. Ah, mas você tem uma casca de demônio ali. Pode dizimar! Aquela casa de demônio não sai. Ah, eu nunca dizimei. Então dizima, você vê se sai. Não sai. Casca de demônio só sai com jejum e oração. Ah, mas e os discípulos de João Batista, eles jejuam e nós não. Ah, vocês não jejuam? Ah, ninguém jejua? Amém. O dia que o noivo partir, vocês vão ver se eles não vão jejuar. Ah, pastor, graça, salvação é de graça, é pela graça. É mesmo, as outras coisas têm preço. Quer construir uma torre? Paga o preço, sentar numa mesa e fazer o projeto para ver se tem condições de terminar. Porque se não tem condições de terminar, as pessoas vão falar: ah, no bloco não conseguiu terminar. Vão rir de você. Aí você vai fazer o quê? Nada. Porque você não planejou direito. Quem não planeja direito, às vezes tem que sofrer um ajuste. Às vezes a gente está fora do lugar. Se eu pegasse aquele instrumento ali e tocasse, sem ajustá-lo, com certeza alguém ia falar: o pastor nem se tocou. Vou falar não porque ele é pastor. Não, tem que falar. Eu já falei para a líder do louvor aqui que ministrou hoje. Falei para ele: fala tudo. Se quiser que eu pare, eu paro. Se quiser que eu faça, eu faço. O que você falar? Mas tocar desajustado não dá. Fazer as coisas ajustadas não dá. Jesus fez assim, ó. Para que acender uma lâmpada? Para que eu vou levantar alguém para colocar embaixo da cama? Você acha que Deus chamou você para você ficar embaixo da cama? Para você ficar escondido? Estou pregando aqui nessa noite para grandes líderes, grandes homens e mulheres e jovens que têm um potencial tremendo. Glória a Deus. Sabe quando eu fui pastor na igreja, que eu fui por 17 anos, onde nós compramos um terreno de 500 metros, construímos uma grande igreja. Quando eu cheguei eu tinha 26 anos de idade. Eu sei que eu não pareço ter 43, mas tá bom, não tem problema. Obrigado pelos 27. Eu cheguei lá, um baita de um cavanhaque assim, metade do corpo que eu tenho hoje, né? Bem magrinho. Eu cheguei lá, os pastores dos outros ministérios falaram: isso aí é porta aberta, vai ficar 3 meses aí. Irmãos, todos eles estão no aluguel até hoje. Todos eles estão com gato pingado. A nossa igreja, nós saímos de lá, tinha mais de 120 pessoas quando Deus mandou deixar e vir para cá. Construímos uma igreja porque Deus me deu uma visão. Um homem ia dar 100 mil reais e o outro ia pagar. E eu ia comprar o terreno e o dinheiro que sobrou ia construir a igreja. Foi isso que aconteceu. Quantas pessoas duvidaram de nós? Quantas pessoas duvidaram de mim, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos? Quantas pessoas? Um monte. Eles me pararam? De jeito nenhum.
Não é o Japão que vai me parar, não é 12 horas de fábrica que vai me parar. Se o seu time perder, não para. Aquela porcaria se perdeu porque é uma jossa, né? Eu não vou pra igreja hoje, meu time perdeu. Nossa, você devia tomar uma violãozada assim. Não é banco, não? Tem perigo para ser luz. Quer ser luz? Eu quero ser bênção. Você tem que ser bênção, que Jesus chamou você para ser bênção. Não importa a luta que você passa, se ninguém acredita em você, um dia a arca vai estar lá em cima, irmão. Quando a arca pousar no Monte Ararat, você vai ver. Deus cumpriu, porque Ele é fiel para cumprir, aleluia. Glória a Deus. O grande problema desse grande patriarca da fé é que ele tinha 3 coisas para plantar, irmão. Ele podia ter plantado trigo, a glória, é dar comida para todo mundo. Outra coisa que ele podia ter plantado, azeitona. Podia ter uma grande árvore de oliveira. Aleluia! Não, ele foi produzir o quê? Uva. Produziu uva, encheu o caneco, se embriagou, ficou pelado, nu, em outras palavras, em espanhol, desnudo. Tá vendo? Ficou desnudo. Aí o filho viu, falou mal, amaldiçoou o filho, tudo porque plantou a uva. Qual que era o objetivo dele? Vai plantar. Tem gente que fala, vai plantar batata, irmão. Vai plantar trigo. Vai plantar alguma coisa que tem propósito. Vai fazer algo que tem propósito. A lâmpada tem que ter propósito. Pastor, não descobri meu propósito ainda no reino. Você começa na igreja. Começa na igreja, que Deus vai usar você de uma forma tremenda. Pastores, o que eu posso fazer na obra? O que eu posso fazer no reino de Deus? Eu gosto muito de fazer parte do pessoal do louvor, porque o pessoal do louvor, antigamente, no Antigo Testamento, eles iam para as casas, eles davam treinamento. Isso acontece hoje. Eles se preocupavam com as pessoas. Você tem comida aí, cesta básica? Os levitas da época. Hoje quando alguém fala para mim que é levita, eu falo, levita aí. Levita aí, quero ver. Levita vai preocupar com as pessoas, vai fazer visita, aí chama ele de diácono e fala assim, pode chamar o que você quiser, eu não importo com o nome, importa que as pessoas estão sendo abençoadas para Jesus. Luz. Gente, eu me converti com 16 anos, drogado, viciado em droga, prostituto, levando maconha para a igreja. Uma desgraça de vida, com doença bem entupida no coração. Minha vida era uma desgraça. Morei na rua. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? A líder do diaconato olhou para minha cara e falou assim, quinta-feira, vem limpar a igreja. Eu falei, é nóis. E vamos limpar a igreja. E ela falou assim, é o seguinte, nós vamos começar com a oração. Eu falei, não, irmã, eu vim limpar, não vim orar. Ela falou, não, mas aqui é diferente. Cala a boca, ela falou. Ela está no céu, essa irmã. Ela falou, cala a boca, que aqui quem manda sou eu, seu menino. E o cabelo na cintura. Eu cortei o cabelo. Ela falou, se eu tivesse com aquele cabelão ainda, eu ia puxar. Ela falou, dobra o joelho aí, começa a orar em todas as cadeiras, todas, vai orar em todas, antes de você limpar. Eu falei, por que oração limpa alguma coisa? Ela falou, não, ora. Ora pedindo, Deus, coloca minha mãe aqui um dia. Deus, coloca meu pai aqui um dia. Deus, faz isso um dia. E eu comecei, falei, meu Deus, eu gostava de ir para a limpeza. Comecei a servir na limpeza. Se você for convidado para a limpeza, você vem ou não? Eita, glória. Eu ouvi uns 30 amém. Para a limpeza. Aleluia. Deus vai te dar música na limpeza, porque tem oração antes da limpeza, consagração antes da limpeza. Fiz até drive agora, você viu? Aleluia. De Deus, irmão, limpeza é de Deus. Aí quando a gente entende alguns textos da Bíblia, Deus vai falar, eu quero que você seja limpo. Mantenha suas vestes limpas, nunca falte óleo sobre a tua cabeça.
Você quer ver o inimigo da chama, da lamparina? E muitas vezes a gente está fazendo algo que não é para fazer, que Deus não mandou fazer. Fazer algo que Deus não mandou fazer, irmão, tem uma consequência tremenda. E eu não quero pagar esse preço de, desde ir para a guerra, ficar no palácio. Primavera, vamos curtir na primavera. Se Deus está falando com pessoas aqui que era para você estar servindo e você está curtindo, cuidado. Porque Davi curtiu a primavera dele, desde ir para a guerra. Estava nem aí se alguém ia morrer. Ele olhou para a mulher, se deitou com ela. Você sabe da história. Mandou o amigão morrer lá na frente, ficou com a mulher e o filho nasce. E aí? Agora eu vou jejuar e orar, ó. Eu sou do mistério, irmão. Mistério. Eu pulo, dou cambalhota, eu falo língua estranha, eu roubo sapateio. Mas eu sou pé no chão. Hora de adorar é hora de adorar. Hora de pôr o pé no chão é hora de pôr o pé no chão. Davi foi jejuar, orar. Deus falou, vou matar. Essa criança vou matar. Não adianta você chorar, gritar, pular cambalhota. Você continua sendo homem segundo o coração de Deus. Mas se lascou, Davi. E no final da vida dele, antes dele morrer, ele começou a se coçar. Ai, vou contar o exército. Meu exército é maior. Deus falou, cala a boca, não conta. Cala a boca, não conta. Quem fez você vencer todas as guerras? Quem fez você puxar a cabeça do urso do leão? Quem foi? Quem fez você vencer Golias? Quem foi? E agora você quer achar que o exército é você que é o vencedorzão? Se você contar, você vai ver. Ai, manda contar o exército. Deus mandou um anjo. Sabe, quando eu leio Atos capítulo 12, versículo 20, Atos é Novo Testamento ou Antigo Testamento, igreja? Novo Testamento. Quando eu leio Atos capítulo 12, versículo 20, eu fico abismado com esse Deus. Que tem gente que acha que esse Deus é antigo e nós estamos vivendo um novo Deus agora. Diz assim: e quando Herodes se apresentou com roupa de rei, o povo que estava ali de Tiro e Sidom falou assim: voz de Deus, você parece um Deus falando, cara. Você é lindo, Herodes. Ele tomou a glória para ele. A Bíblia diz, vê se isso aqui parece Novo Testamento. E o anjo do Senhor, mandado por Deus, veio, feriu Herodes, toma. Ele morreu na hora, comido por bicho. Oxe, peraí, não é Novo Testamento? Peraí, é Novo Testamento ou Antigo Testamento? Novo. Então Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é real. Aleluia. Aleluia. Por isso, quando Jesus chama a igreja e fala, eu vou fazer um ajuste, deixa ele ajustar. Se começar grito dali, que seja de glória, aleluia, e de dor que está doendo, mas deixa ele ajustar. Quando ele quer ajustar a igreja, quem é que pode parar esse ajuste? Quem é que pode parar quando ele quer ajustar um casal? Quem é que pode parar quando ele quer ajustar alguém? Um jovem. Quando ele quer ajustar algumas coisas na igreja, quem é que pode dizer, não, tá bom, tá afinado já? Quem é que mais entende de afinação, eu ou ele? Quem é que mais entende de pastoreio, eu ou ele? Quem é que tem mais experiência no ministério, eu ou ele? Toda honra, toda glória seja dada a ele, igreja. Aleluia. Mas você não perdeu a oportunidade de levantar a mão e dar um glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu dizer para você, para a gente encerrar. Pastor, eu não sei. O senhor vai falar alguma condição a mais? Não, chega de condição. Talvez a de estar em lugar errado e aquela de estar só morrendo já está bom. A gente precisa saber nossa condição. Hoje é uma noite muito importante para a igreja de Cristo. Quem tem ouvidos ouça, né? Hoje é a noite que a gente participa do pão e do sangue. Que a gente celebra a Santa Ceia. Que a gente coloca na cabeça, traz a memória. Que você se lembra que Ele morreu por mim e por você, para que eu e você sejamos luz. Trabalhemos para o reino sem cessar. Você sabe que aqui no Japão são chamados de louco, né? Chamado de louco todos os dias. Todos os dias. Chamam de louco porque eu deixei o Brasil, uma igreja grande.
Chamam de louco porque as coisas para mim não dão certo. E eles nem sabem que às vezes andar para trás é melhor que andar para frente. As pessoas hoje falam que eu estou todo confuso no Japão. Mas o melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. E é lá onde eu estou. É lá onde eu coloco a minha família. É lá no centro da vontade de Deus, quando eu vejo que os meus filhos não querem estar lá, ou não estão querendo ficar lá, eu não sei o porquê, mas eles vão ser arrastados para lá até que eu parta para outra vida. Então uma coisa que Deus colocou na tua mão, não abra mão. Não abra mão. Algumas pessoas perdem as coisas que Deus dá, porque elas não dão valor àquilo que Deus deu. É verdade. Eu pastoreei uma igreja por 17 anos, como eu disse. Pastor. Quando eu comecei a pastorear aquela igreja, eu comecei a fazer mapeamento, eu dava aula na faculdade teológica de discipulado, evangelismo. E eu falava para os alunos que iam se tornar pastores fazerem mapeamento espiritual. No bairro, quantas igrejas tem, quantas casas tem, quem serve Jesus, quem é macumbeiro, quem é isso, quem é aquilo, tudo. Fizemos um mapeamento. Você batia na casa das pessoas assim: "Oh, posso falar com você?" Tal. A pessoa era crente. Foi crente. Se afastou. Aí começamos a conversar. Pessoas usadas tremendamente por Deus. Mas você é luz. Você tem que brilhar. Mas algum objetivo, algum propósito, alguma coisa alguém fez e falou para essa pessoa perder a luz dela. Perdeu o propósito dela. Sempre é alguém. Sabe o que Deus fala nessa noite? Você sabe a história de Caim e Abel? Vou falar essa história para encerrar. A história de Caim e Abel foi assim. Você sabe que Caim matou Abel. Mas você sabe que Abel colocou no coração de entregar uma oferta para Deus? Daquela oferta. Falou: eu vou ofertar. Eu vou agradar o meu Deus. Ele foi lá e fez. Quando Caim veio com a oferta dele, Deus falou assim: ei, deixa eu avisar você. Você sabe que seu irmão deu uma oferta tremenda, né? Alta, poderosa, que me agradou. E aí? Aí ele falou: é isso aí que tem para hoje. Que tem para hoje? De qualquer jeito. Fica bravo, arma uma cilada, primeiro homicídio na Bíblia. Ele mata o irmão. Primeiro assassinato, mata o irmão. Aí está lá, de boa, como se não tivesse acontecido nada. Deus falou: e aí? Onde está o seu irmão? Que você deveria ter se preocupado e tal. Te avisei para não dar aquela oferta, para não fazer de qualquer jeito. Te avisei. Aí ele falou: sou eu agora algum guardador do meu irmão? Olha como ele falou com Deus. Eu fiquei pensando nisso, falei: meu Deus, nós não podemos chegar a esse nível de distanciamento de Deus a ponto de não dar nem atenção e não estar nem aí para aquilo que Deus fala. Como é que estava a candeia, a lamparina de Abel acesa? E como é que estava a lamparina de Caim? Apagada. Quantas vezes eu cheguei naquele bairro e vi tantas pessoas desviadas assim, falava: meu Deus, afastadas de Cristo. Só que todas as vezes eles acusavam alguém e falavam assim: se eu puder eu apago aquela lâmpada. Eu falava: meu Deus, então existe inimigo de lamparina. Existem pessoas querendo apagar minha luz, querendo apagar sua luz. E é muito sério isso daqui. É muito sério. Eu queria que você, por favor, ficasse de pé para a gente poder orar. É muito séria essa palavra. Porque eu sei que Deus quer fazer alguns ajustes. Se vocês do Ministério de Louvor puderem me ajudar, a gente poder buscar o Senhor. Irmãos, eu acredito no alinhamento. Quantos acreditam?
Amém. Aleluia. Eu acredito no ajuste. Eu acredito naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu já ouvi uns 3 glória e aleluia agora. Posso ouvir mais? Eu posso ouvir mais. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. Só não feche a sua boca. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Só não feche a sua boca. Comece a dizer: Pai, glória ao teu nome, aleluia. Exaltado é teu nome. Se é para o Senhor alinhar, se é para o Senhor ajustar, pode ajustar. Se é para o Senhor fazer, pode fazer. Se é para que eu brilhe, pode fazer eu brilhar, aleluia. Deixa eu ouvir o glória de quem quer brilhar nessa noite. De quem quer receber esse ajuste de Deus. Eu quero ser ajustado, eu quero ser alinhado. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você puder, segure na mão da pessoa que está do seu lado. Segure na mão dessa pessoa, comece a orar junto com ela. Aleluia, aumenta o volume da sua voz aí, meu irmão. Começa a buscar Deus em oração. Começa a dizer: Deus, começa a alinhar onde o Senhor quiser. Começa a fazer aonde o Senhor quiser fazer. Uau, aleluia. Começa, meu Deus, começa em mim primeiro. Aleluia, deixa eu ver o glória de quem quer ser o primeiro a ser tocado por Cristo. Alinhado por Cristo. Glória a Deus. Isso, igreja, isso, igreja. Isso, igreja, aumenta esse glória aí, esse aleluia. Busca Deus, fala: Deus, eu quero a minha vida alinhada. Deixa eu ver o Deus que quer viver esse alinhamento. Quem quer ser tocado por Cristo. Aleluia. Eu creio que Deus quer colocar você no lugar certo, meu irmão. Aleluia. Ele também quer trazer oxigênio. Isso, igreja, isso, igreja, isso, igreja. Dá glória aí junto com o seu irmão. Se essa palavra foi diretamente contigo, aleluia, Deus está falando: eu quero alinhar você. Eu quero alinhar a igreja. Deus quer fazer isso hoje. Deus quer fazer isso hoje. Deixa ele fazer, deixa ele fazer. Deixa ele alinhar, deixa ele colocar algumas coisas no lugar. Deixa ele fazer, deixa ele fazer. Oh, aleluia. Deixa ele fazer, meu irmão. Deixa ele fazer, deixa ele fazer. Deixa ele fazer, deixa ele fazer. Deixa ele alinhar. Deixa ele fazer, deixa ele fazer. Deus, ele já está falando com você as áreas que ele precisa alinhar. Durante essa palavra ele já falou a você o que ele quer fazer. Ele quer fazer o que ele quer fazer. Ele já falou, ele já mostrou. Ele já mostrou, já mostrou. Eu creio que ele já falou áreas que ele quer alinhar. Você vai mais perto dele. Deixa eu ouvir o glória de quem quer ir mais perto. Quem quer mais perto. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando.
Ele vai sustentar tudo. Ele vai segurar tudo. É Ele que sustenta. Não tenha medo do que irá acontecer. Não tenha medo do que irá acontecer.